Boa noite, Hare Krishna. Então, estamos aí de novo, Noite do Dharma, hoje é de número 50, e é uma pergunta bem legal da Thaís Toshi. Ela perguntou qual é o Dharma que nós temos em relação aos animais, né? Que é uma pergunta muito interessante e bem legal de ter vindo dela, que está há tanto tempo assim, envolvida na causa assim, dos direitos dos animais, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre qual o Dharma que a gente tem com os animais, qual é a nossa relação com os animais, é interessante falar um pouco sobre o papel dos animais dentro da cultura védica, dentro da cultura do Dharma, né? Antes de ir diretamente para a pergunta. Então, assim, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam pra gente também, né? Então, só esclarecer aqui, antes de entrar, na verdade, nesse outro tema, antes de entrar na pergunta, às vezes as pessoas perguntam se os animais também têm Dharma, né? Agora, o ponto é que só tem Dharma quem tem livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, um bebezinho, ele não tem Dharma, né? Porque ele não tem a opção de voluntariamente realizar algo, né? Dharma é quando a gente voluntariamente serve o mundo de alguma forma, né? Seja executando a nossa vocação, seja adquirindo conhecimento para poder ter uma conduta ética, né? Por aí vai. Até chegar ao Dharma mais elevado, que é o Dharma de servir a Deus, de amar a Deus, né? Que é o Dharma da alma. Então, nesse sentido, todos os seres vivos têm Dharma, porque temos o Dharma espiritual, né? Só que a gente só consegue dar vazão para esse Dharma mais elevado e para todos os outros Dharmas quando a gente tem acesso ao livre-arbítrio, que é uma característica exclusiva, né, nesse mundo, pelo menos nesse planeta, nossa, né, dos humanos, né, e dos humanos depois de uma certa idade. Então, uma criança, por exemplo, muito pequena, ela não tem Dharma ainda, né? Mas ela, então, da mesma forma, animais, vegetais, eles não têm Dharma, né? Não tem como eles voluntariamente, conscientemente fazerem algo, né? Para poder serem éticos, serem virtuosos. Eles só estão basicamente seguindo seus instintos, né? É isso, mas no final a gente vai voltar nessa questão e vai fazer uma declaração extra sobre isso, né? Agora, isso não muda o fato de que nós temos um Dharma em relação aos animais. Então a gente vai ver assim, uma posição muito privilegiada, uma posição de muito destaque que é dada aos animais dentro da cultura védica, né? Em três instâncias diferentes. Primeiro, que a gente vai ver que os animais e o cuidado aos animais é algo essencial para a manutenção dos humanos, né? Para a nossa própria vida de acordo com o Dharma, né? Então a gente vai ver os Vedas explicando que, por exemplo, quando a gente interrompe a vida de um animal antes da hora, se você, por exemplo, vai lá e mata um animal por algum motivo, esse animal ele não consegue terminar o karma dele naquela forma de vida, né, como animal. Por quê? Porque como que alguém nasce como animal? A gente nasce, nosso próximo nascimento, ele é resultante de dois fatores, que Krishna vai explicar no capítulo 8 da Bhagavad Gita, né? Que o nosso nascimento é determinado pelo nosso karma, né? Pelo resultado, pelas consequências, pelas reações das nossas... Ao mesmo tempo que a gente é impedido, ele não vai gerar karma. Então, quando a gente nasce como animal, como vegetal, a gente fica pagando o karma negativo que a gente já tem acumulado e, ao mesmo tempo, a gente não está gerando mais karma, né? E a gente vai gerando um desejo de realmente possuir livre-arbítrio. Quando a gente retoma a forma humana, depois de alguns nascimentos, quando a gente volta para a forma de vida humana, a gente aprendeu a valorizar muito mais o livre-arbítrio. Então existe um processo pedagógico, existe um processo de aprendizado na forma de vida animal, né? Então os animais, eles têm o mesmo tipo de alma que a gente, assim, alma é igual, né? Independente se está nascendo agora como um inseto, como um peixe, como um humano, como um semideus, como um arbusto, a alma é igual, né? Então a gente vai ver que quando uma alma nasce como animal, ela tem uma história ali para ela aprender, tem um aprendizado que ela tem que tirar daquela forma de vida. Se você vai lá e mata aquele animal, o que acontece é que você está atrapalhando o processo dele de aprendizado. E aí, por causa disso, agora você vai ter o karma não só de você ter sido violento, como você também vai ter o karma de você estar atrapalhando o aprendizado, né, de outra alma. Então, assim, além de você não estar aprendendo, você está atrapalhando o outro que está querendo aprender,
né, ou que estava lá para aprender, tipo aquelas crianças assim que sentam no fundo da sala, né, e não estudam e ficam perturbando as outras crianças que estão na frente da sala, né, jogando bolinha de papel. Então é mais ou menos isso, assim, você vacilou duplamente. Então a gente vai ver que isso pode, assim, realmente acarretar sérios problemas no progresso espiritual de alguém. A gente vai ver, assim, as 4 coisas que mais impedem o progresso do Dharma. Ser violento é uma delas, né? E ser violento com animais, com seres assim, que são indefesos, coitado, que não tem nem livre-arbítrio, é pior ainda, né? Então a gente vai ver que a violência com animais ela é uma das coisas que destrói o progresso no Dharma, ela abala um dos pilares do Dharma. Por outro lado, a gente vai ver declarações falando que Bhuta Doya, né, que é o termo em sânscrito para misericórdia com os animais, cuidado com os animais, é uma das grandes características de um yogi, de um transcendentalista. Grande parte do poder mental de um transcendentalista vem dessa prática, né, de cuidado aos animais. A gente vê Krishna falando na Bhagavad Gita que um yogi de verdade ele não vê distinção, por exemplo, ele é equânime com um sacerdote, um erudito, um intelectual, né? Com uma pessoa marginalizada, com um elefante, com uma vaca e com um cachorro. Então a gente vê declarações desse tipo. Ele vê todo mundo igual, ele protege todo mundo da mesma forma, né? Então, quando alguém se torna pacífico com os animais, ele está realmente pavimentando o caminho do progresso dele no Dharma. Então a gente vai ver, a cultura védica vai mostrar de forma muito clara que se você trata bem os animais, legal, você está avançando espiritualmente. Se você não trata eles bem, você vai ter problemas sérios kármicos, né? Você vai ver, inclusive, a gente tem acesso, né, a uma informação que é muito curiosa, né? Por exemplo, durante a cultura védica, se alguém queria comer carne de animais, essa pessoa ela só podia fazer isso em determinadas épocas, né? Em noites assim de lua cheia, porque assim, quando as pessoas, já que era impossível proibir as pessoas de não comer carne, pelo menos isso era restringido, né? Já que a pessoa ela ia comer carne de qualquer forma, então as Vedas assim, aconselhavam ela a pelo menos só fazer isso na noite de lua cheia. Igual o Paul McCartney, né? Que assim, ele é super militante vegetariano, ele conseguiu fazer até que a Lisa, né, dos Simpsons virasse vegetariana e tudo mais, mas quando ele viu que a maior parte do mundo não ia virar vegetariano, ele foi lá e lançou as segundas sem carnes, né? Já que você vai comer carne, pelo menos não faz isso na segunda-feira, né? Pelo menos diminui o dano que você vai causar. Então as Vedas também falavam isso, olha, a única opção de dieta ética, espiritual, dármica, é o vegetarianismo, mas já que você vai comer carne, come só na noite de lua cheia, porque aí já diminuía, né? E aí eles falavam, e mesmo assim, quando você vai comer a carne, antes de você abater o animal, tinha um mantra que você falava no ouvido do animal. E esse mantra era um mantra pavoroso, horroroso, né? Que era um mantra que fala assim, agora eu vou comer você. Mas na próxima vida, você vai ser o humano e eu vou ser o animal e você vai me comer. Então, assim, os Vedas ainda atacavam terrorismo, assim, né? Em quem ia causar violência aos animais, né? Por outro lado, os Vedas super elogiavam, super glorificavam a importância do cuidado aos animais em quem queria ser um espiritualista sério, né? Então, por aí a gente tem a postura dos Vedas diante de como o cuidado aos animais era importante para a nossa própria manutenção pessoal. Por outro lado, a gente vai encontrar os Vedas declarando que, assim, o que mantém esse mundo estável, o que mantém esse universo material coeso, é Jagya, né? A gente vê Krishna falando no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que ele fala assim, eu enviei gerações de seres humanos para esse mundo, para habitar esse mundo, e enviei gerações de semideuses, e falei para eles, sejam felizes com esse Jagya. O que é Jagya? Jagya é a ideia da gente usar tudo aquilo que é material para poder se conectar com Deus. E quando a gente faz isso, a gente está espiritualizando a matéria, né? Então, dentro da cultura védica, a gente via que tinha uma cerimônia que era muito importante, que era a cerimônia de fogo, que ela era feita justamente para criar nas pessoas essa cultura de Jagya. Que a cerimônia de fogo ela era feita em momentos muito assim, importantes, né? Quando você, por exemplo, ia fazer uma colheita, já que era uma sociedade essencialmente agrícola, quando você ia fazer uma colheita, a primeira colheita, a melhor colheita, você oferecia para Deus. Em momentos de casamento, em momentos que um bebê nascia, em momentos especiais assim da vida social, a gente tinha essa cerimônia de fogo. E a cerimônia de fogo ela era feita essencialmente com ghee, né, com a manteiga clarificada.
Ou seja, se você não tivesse assim a vaca, você não tinha o gui. Se você não tivesse o gui, você não tinha a cerimônia de fogo. E a ideia era que a cerimônia de fogo educava, criava a cultura das pessoas se comprometerem com o Jagya, com a ideia de espiritualizarem esse mundo. Então, se você não tem Jagya, o mundo todo se torna um local caótico, né? Assim, problemas kármicos começam a abundar quando você falta com o princípio de Jagya. E pelo contrário, quando o princípio de Jagya é restabelecido, a ordem desse mundo, a ordem do mundo natural, ela se estabelece e você tem abundância de produção de alimentos, você tem paz, você tem ausência em grande parte de doenças, né? Então, a ideia era que assim, o ghee ele era muito importante para o Jagya. Né? E aí a gente vê que, por exemplo, por causa que a vaca ela fornece o ghee, e não só o ghee, a vaca ela também fornece, por exemplo, a urina e o esterco de uma vaca que é criada da forma correta, pode ser usado para fazer medicamentos ayurvédicos, né? Medicamentos muito poderosos, né? Se usados na forma certa. Então, assim, a vaca ela era um símbolo de vida, ela era um símbolo de ordem, ela era um símbolo de bondade, né? Então a vaca era muito respeitada, e não só a vaca, os animais de uma forma geral. Porque existia a ideia de que quando os animais eram caçados, quando os animais eram maltratados, a própria essência do Jagya se perdia, mesmo que você fizesse cerimônias de fogo. E Buda, inclusive, ele vem por esse motivo, né? Buda ele vem num momento onde os religiosos, assim, os líderes religiosos estavam fazendo muitas cerimônias, mas estavam permitindo que os animais fossem maltratados. Então, assim, o Jagya, a própria ideia de você fazer uma conexão com a divindade, se existe maltrato aos animais, ela não tem sentido algum, né? Assim, o Jagya de verdade existe quando você percebe a presença de Deus em tudo. No coração de todos os seres vivos, você percebe Deus, inclusive, por trás da matéria. Então, se você faz atividades religiosas, mas perde a noção de sagrado no animal, que está ali convivendo com você, que tem vida, que tem família, que tem empatia, que tem capacidade de sociabilizar, então, assim, você não está percebendo realmente a presença de Deus por trás desse mundo, né? Então o Jagya ele se torna sem sentido. E Buda ele vem por causa disso. Porque o mundo estava se tornando corrompido porque o consumo de carne, o maltrato aos animais estava começando a crescer, né? E o principal ensinamento de Buda é a ahimsa, a não violência. E ele falava que a não violência ela começa pelo vegetarianismo, pelo cuidado aos animais, né? Então, o contrário acontece, né? Se por um lado os animais são respeitados, se por um lado os animais são engajados nesse processo de Jagya, de conexão com o divino, se os animais são protegidos, isso faz com que assim, uma ordem natural nesse mundo seja estabelecido, né? Que, assim, que o mundo inteiro se torne coeso, se torne íntegro, se torne um local para a gente viver o Dharma, o oposto também existe, né? Quando, na medida que os animais são maltratados, na medida que assim, o bem-estar dos animais é ignorado, na medida que existe o consumo de carne sem necessidade, na medida que essas coisas acontecem, a própria essência do Dharma se perde no mundo, e assim, problemas kármicos imensos começam a acontecer no mundo, né? Então a gente vê a primeira camada de impacto na realidade que existe a partir da relação com os animais é que o cuidado com os animais ou a falta de cuidado com os animais pode decidir o destino da nossa vida, né? Para o bem ou para o mal. Depois ela vai poder alterar a própria realidade física desse mundo material. E aí, por fim, a gente vê assim, a declaração mais avançada que os Vedas dão a respeito da importância dos animais, né? Que a gente vê que quando os Vedas descrevem o mundo espiritual, eles falam que lá existem muitas almas, né? Todas as almas que estão no mundo espiritual são almas puras, e muitas almas têm formas de animais, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente vai ver descrições de muitas e muitas almas com formas de animais, né? A gente vê vacas, pavões, todos os tipos de animais. Na verdade, a ideia é que todo animal que existe nesse mundo material é um reflexo de um animal que existe no mundo espiritual. Só que lá, essas almas, né, que estão em corpos de animais, elas são 100% conscientes, ou seja, não existe diferença entre uma alma no mundo espiritual que tem um corpo humano e uma alma que tem um corpo animal. Elas são capazes de fazer as mesmas coisas, né? Os animais no mundo espiritual fazem arte, fazem filosofia, conversam, assim, tem tudo isso, né? Então é muito interessante a gente ver uma descrição
muito assim, pitoresca no mundo espiritual. Primeiro, né? Primeira coisa, quando os Vedas vão descrever o mundo espiritual, é que fala que lá tem almas puras que têm eternamente a forma de animais. Segundo, não só existem animais no mundo espiritual, como Krishna, o próprio Deus, tem seus animais. Então a gente vê livros como Néctar da Devoção, que vão descrever a vida de Krishna, e vão falar que Krishna, por exemplo, todos os dias sai com suas vaquinhas, né? Então Krishna tem um rebanho com muitas vacas, e Krishna, assim, compõe uma canção especial para cada vaca. Então, quando Krishna quer chamar uma das vacas dele, ele toca na flauta uma canção específica, aquela vaca vem. Ou seja, ele tem relações de amizade, de intimidade, muito sofisticada, muito refinada com os animais que existem no mundo espiritual, né? E não só vacas, a gente normalmente vê Krishna com seu rebanho de vacas, porque ele é um pastorzinho de vacas, mas Krishna também tem pavões, macacos, um casal de cachorros, né? Krishna tem muitos pets, né? Então, a gente vê que Krishna tem pets, e mais do que isso, a gente vê que Krishna, ele também assume formas de animais, né? Porque isso é algo muito importante, né? A gente vê que entre os avatares de Krishna, Krishna não tem só formas humanas. Krishna tem formas de animais, né? Como tartaruga, como javali, como peixe. Krishna assume formas de animais. Então, não só existem animais no mundo espiritual, não só Krishna tem seus próprios animais, como Krishna mesmo assume formas de animais. Agora, por que estou falando disso tudo antes de ir direto para a pergunta? Porque isso é extremamente importante. Porque a gente vê que a noção do sagrado, ela permeia a própria cultura da relação com os animais nos Vedas, né? Existe a ideia de que o sagrado habita nos animais, não só porque Deus está nos animais, não só porque os animais são uma criação divina, mas porque os animais são reflexo da realidade do mundo espiritual, porque o próprio Deus assume forma de animais, e isso com certeza se traduz num comportamento prático nesse mundo, né? Por exemplo, existe um estudo acadêmico que mostra que, assim, em lugares na Europa, onde isso, assim, alguns séculos atrás, né, no século XVII, final do século XVI, começo do século XVII, lugares assim da Europa, onde as pessoas elas eram mais católicas e, por exemplo, cultuavam santas, cultuavam Maria, né? Assim, elas tinham mais respeito pelas mulheres do que lugares que eram protestantes e, assim, que não tinha essas figuras dessas santas, né? Então, eles cultuavam, por exemplo, só Jesus, que era uma figura masculina, né? Então, quando elas cultuavam figuras femininas, isso aumentava o nível de respeito que eles tinham pelas mulheres, né? As tradições pagãs da Europa tinham a imagem da deusa, né? Isso muito antes, assim, dessa época que a gente está falando, e mesmo sendo uma época muito anterior, eles tinham um cuidado, uma proteção com a mulher muito maior do que épocas posteriores, onde essa imagem das deusas sumiu, né? Então, se a gente vê na cultura védica, assim, a ideia de animais sagrados, a ideia de plantas sagradas, obviamente você vai ter uma cultura que vai privilegiar muito mais a relação com animais e com vegetais nesse mundo, né? Então, assim, antes de ir direto para a pergunta, é importante entender o contexto cultural onde os Vedas estão inseridos e como eles retratam os animais, o valor que eles dão para os animais, para todos os outros aspectos do Dharma, né? Então, antes de falar de qual é o nosso Dharma com os animais, é bom ver que a ideia dos animais, eles não só permeiam um Dharma que a gente vai ter com eles, mas como permeia a ideia de Dharma como um todo, né? Não existe Dharma sem um cuidado com os animais. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Eu acho bem importante falar sobre esse tema. Mas, agora, qual é especificamente o Dharma que a gente tem com os animais? Então, a gente vai ver que os Vedas vão falar que nós temos dois Dharmas especificamente com os animais. O primeiro de proteger os animais. Da mesma forma que, por exemplo, a gente tem que proteger crianças, temos que proteger pessoas que não podem se defender por si só, temos que proteger os animais, né? Porque, obviamente, a gente tem um poder, um impacto assim de prejudicar eles de uma forma que eles não podem defender, porque como humanos nós temos uma capacidade que nenhum animal tem, que é de mudar o ambiente, né? Nenhum animal tem a capacidade de mudar o ambiente no qual ele vai viver, ele pode se adaptar ao ambiente. E como humanos nós temos uma habilidade oposta.
nós podemos adaptar o ambiente à nossa vida, né? Nós podemos mudar o ambiente de uma forma que ele se torne agradável, que ele se torne habitável, que ele se torne favorável para a nossa manutenção, para a nossa existência. Só que quando a gente adequa o ambiente às nossas necessidades, ou mais do que isso, quando a gente adequa o ambiente aos nossos caprichos, às nossas vaidades, a gente está obviamente prejudicando toda a flora e toda a fauna daquele local, né? Então a gente pode pensar assim, por que eu tenho o dharma de proteger os animais? Eu poderia simplesmente não interferir nos animais, deixar os animais existirem pacificamente no ambiente onde eles já estão, mas isso não é possível, porque inevitavelmente a gente deixa pegadas ecológicas nesse mundo e dessa forma a gente acaba alterando a cadeia natural da existência dos animais, né? Por exemplo, agora a gente está usando aqui o Wi-Fi com a melhor das intenções, né, de fazer essa live. Mas, inevitavelmente, a gente sabe que os Wi-Fis, eles atrapalham a rota das abelhas, né? Algumas abelhas agora provavelmente vão estar perdidas aqui porque a gente está fazendo esse vídeo e porque vocês estão assistindo, né? Então, a gente inevitavelmente acaba interferindo na vida dos animais, né? Assim como interferimos na forma geral na vida do próprio planeta. Então, já que inevitavelmente a gente vai prejudicar os animais de alguma forma, a gente tem que compensar isso protegendo eles, né? Temos que fazer algum esforço extra para compensar o dano inevitável que nós causamos para os animais, né? Então, isso é um dharma muito importante, esse dharma de proteger os animais, porque, olha só, é só a gente lembrar quais são os de produzir bens, né? O Kshatriya é aquele que tem a vocação de proteger as pessoas. E o Brahmana é aquele que tem a vocação, né, de iluminar as pessoas com conhecimento. Se a gente vê, os Vedas vão falar que as 4 vocações, elas têm um papel direto em relação aos animais, né? O Vaishya, ele principalmente tem esse encargo, ele tem esse dever, essa missão de proteger os animais. Isso, quando Krishna fala dos deveres de um Vaishya na Bhagavad Gita, ele vai falar os 3 deveres principais, um deles é proteger os animais, né? Então, é uma obrigação direta que ele tem. Qualquer pessoa que ela vai produzir algo a partir de um recurso natural. Ou seja, ela vai estar afetando o ambiente, ela vai estar provavelmente afetando a vida de algum animal. Então ela tem o dever de fazer algum esforço para proteger os animais. O Kshatriya, ele tem o dever de fornecer os recursos para o Vaishya proteger os animais. O Brahmana, ele tem o dever de iluminar as pessoas sobre a importância dos animais. E o Shudra tem o dever de ajudar os outros a fazerem essas coisas, ou seja, tem o dever de ajudar os outros a cuidarem dos animais. Então a gente vai ver que, independente da vocação, os Vedas falam que qualquer vocação que nós tenhamos nesse mundo também deve ser usada para servir e proteger os animais, né? É muito interessante que o Manu Samhita, que é o primeiro código penal da história da Índia, o primeiro código penal da sociedade védica, ele é a primeira legislação no mundo que vai legislar a favor dos animais, que vai falar dos direitos dos animais, né? Existem direitos dos animais prescritos lá nessa literatura que é milenar. Então imagina assim o nível de importância que os animais têm para os Vedas. Assim, um texto, um código penal milenar já falava de direitos dos animais. Isso é uma coisa assim muito revolucionária, né? Muito vanguarda. Então temos essa necessidade de proteger os animais se a gente sequer quer possuir uma consciência humana, né? Na verdade, os Vedas vão falar que quando a gente não protege os animais, nós estamos perdendo a nossa consciência humana, porque parte do que significa ser humano significa proteger os animais. Então, quando a gente não protege eles, nós mesmos estamos perdendo a nossa humanidade, né? Então, a gente vai ver que, inclusive, um dos nomes que é dado para Deus nos Vedas é Pashupati, né, que é aquele que protege, aquele que guarda os animais. Então, se a gente quer servir a Deus, se a gente quer, por exemplo, ter vida espiritual, a gente tem que, para servir a Deus, a gente vai também ter que proteger os animais, porque servir significa ajudar a Deus naquilo que ele quer fazer. E se ele é Pashupati, aquele que protege os animais, como que a gente vai servir a Deus sem proteger os animais, né? Então, o primeiro passo, assim, o primeiro dharma que a gente tem em relação aos animais é protegê-los, né? E a gente vive numa época interessante nesse sentido, né? Desde a década de 60, no mundo ocidental, no mundo contemporâneo,
a proteção, o cuidado aos animais começou a ganhar muito destaque, muita relevância, muitas ONGs fazendo trabalhos assim maravilhosos nesse sentido. Houve um aumento muito grande da conscientização dos direitos, né, dos animais, da proteção aos animais, um aumento grande, substancial do vegetarianismo, campanhas grandes nesse sentido, e isso tudo é muito bom. Esse dharma de proteger os animais, ele é extremamente importante, ele é extremamente necessário, mas ele não é suficiente. Ainda que ele seja necessário, ele não é suficiente. Por quê? Porque os Vedas vão falar que tem algo ainda mais importante do que proteger os animais, que é assim, ajudar os animais a se espiritualizarem, ajudar os animais a se engajarem no processo de yoga, no processo de conexão com a transcendência, no processo de conexão com a divindade, né? Isso também é extremamente importante, na verdade isso é mais importante, né? Igual se a gente, por exemplo, é altruísta, né? Se a gente é filantrópico só no sentido material, os Vedas vão falar que isso é bom, mas que isso é só bondade, o modo da bondade. Mas mais elevado do que o modo da bondade é a bondade pura, que é a bondade conectada com a transcendência, conectado com o senso da divindade, né? Então os animais, como nós falamos no começo, eles têm alma. Uma alma igual à nossa. Se eles têm uma alma igual à nossa, eles têm uma relação eterna com Deus. E nós podemos engajá-los nesse processo de conexão com Deus, né? E a gente vai ver muitos exemplos disso. A gente vai ver muitos exemplos, por exemplo, de animais pacíficos que moravam perto de ashrams, moravam perto de locais onde grandes sábios moravam, e aí quando esses grandes sábios eles iam propagar o conhecimento espiritual, esses animais se aproximavam e ouviam esse conhecimento, e com o tempo a consciência deles ia se tornando mais pura, né? A própria consciência deles ia realmente suplantando o egoísmo material. E a gente tem experiência disso, né? Por exemplo, em Vrajabhumi, assim, o ashram que eu moro, a gente já teve assim vários cachorros lá. Atualmente a gente tem uma cachorrinha chamada Lupita, mas é mais uma assim de vários cachorros que já passaram por aqui, por Vraja. E aí é muito normal assim, que quando esses cachorros chegam, eles, com o tempo, sempre que vai ter o horário do programa espiritual no templo, eles já se aproximam e já ficam ouvindo os mantras, já ficam deitados na porta ouvindo os mantras, ouvindo a palestra. Gostam mesmo de fazer isso, né? A gente teve um boizinho por muito tempo chamado Kripa também, assim, que gostava, né? Então, assim, é normal, os animais eles se atraem por manifestações de espiritualidade, né? Então, criar esse ambiente onde eles possam desfrutar disso é uma coisa muito interessante, né? Prabhupada, uma vez, ele ficou dando uma série de palestras sobre o Srimad Bhagavatam, e na cadeira que Prabhupada usava, na Vyasasana, né, a cadeira que ele usava para dar aulas, tinha uma aranhinha. E ele já tinha percebido que essa aranhinha estava lá, e todos os dias ele ia dar essa palestra. E aí o que acontece é que um dia ele foi dar a palestra e a aranhinha não estava mais lá, né? Os devotos tinham ido tirar a aranhinha. E Prabhupada falou: poxa, vocês tiraram a aranhinha, né? Porque eu vejo que às vezes vocês vêm assistir a aula, mas de vez em quando vocês faltam. Tem alguns de vocês que faltam. A aranhinha nunca faltava, ela estava assistindo todos os dias, ela estava se purificando, né? Então, assim, a ideia é de que quando a gente fala o conhecimento espiritual, quando a gente canta o nome de Deus, mesmo que o animal ele não tenha, assim, um sistema cognitivo totalmente desenvolvido a ponto de que ele consiga entender a lógica, a filosofia por trás do conhecimento espiritual, o conhecimento espiritual é tão potente que pode purificá-los, né? O que dizer do cantar dos nomes de Deus? Isso é totalmente possível, né? Haridas Thakura, que foi um dos grandes sábios, né, da tradição védica, ele falava que cantar mantras em voz alta é melhor do que cantar em voz baixa, porque quando você canta os mantras em voz alta, ele fala que você está purificando todos os animais que estão ali ao redor, né? Então, nós podemos criar uma atmosfera espiritual no qual os animais eles possam já ir despertando para a sua relação com Deus, né? Obviamente, vão ter animais que são agressivos, né? Animais que a gente não pode conviver com eles, animais que são selvagens. E mesmo assim, a gente vê que os Vedas falam que quando a gente faz a nossa parte, que quando a gente serve a Deus, a própria estrutura desse mundo começa a se tornar espiritual, e esses animais, mesmo vivendo distante da gente, mesmo vivendo distante da civilização, eles também vão sendo purificados, né? Tão poderoso é o processo de Bhakti, tão poderoso é o processo da conexão com Deus, né?
E a gente sabe que nós não podemos explorar os animais para o nosso próprio benefício. O veganismo está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, né? De conscientizar a gente que não podemos usar o animal para o nosso prazer, mas existe, a gente vê nos Vedas, um tipo de veganismo espiritual. Nós não podemos usar os animais para nos servir porque eles são livres, né? Eles não são nossos servos. Por outro lado, os animais são servos de Deus. Então, quando isso não vai prejudicá-los, a gente também pode usar os animais de alguma forma para poder servir Deus, né? Por exemplo, Prabhupada, ele criou um programa chamado Padayatra, né? Onde os devotos eles iam viajando pela Índia, pelos lugares assim mais pobres da Índia, e eles levavam barraquinhas, assim, levavam uns carrinhos cheios de praçada, de alimento espiritual para distribuir nesses vilarejos, levavam livros, né? E eles não tinham condições de ter carros para ir em todos esses lugares, então eles levavam carroças puxados por touros assim bem fortes, né? E a gente sabe que usar um touro, um boi, né, um cavalo para puxar uma carroça pra gente é algo extremamente cruel, é algo que não devemos fazer. Agora, quando eles usavam isso pro boi puxar livros espirituais, pro touro puxar esses livros, de uma forma que não prejudicava, né, a saúde do touro, que o touro conseguia fazer isso sem se prejudicar, o touro mesmo estava prestando serviço a Deus. E Prabhupada falou que a alminha que estava naqueles touros, eles já iam direto para o mundo espiritual, que eles não iam nem precisar nascer como humanos de novo, né? Então, nesses casos onde o animal já tem uma relação, assim, animais que já têm uma cultura de serem domesticados, já tem um contato próximo com a gente, né, com os humanos, nós não podemos explorar eles para o nosso benefício, mas podemos usar eles, desde que a saúde deles não seja comprometida, sim, no processo de servir a Deus. Isso é como se fosse um tipo de... além, né, de proteção aos animais, porque a gente está não só protegendo aquele corpinho de animal, como a gente está ajudando a alma diretamente que está ali dentro. Então, a gente vê esse tipo de ideia de que podemos beneficiar os animais espiritualmente em muitas culturas, né? Até, por exemplo, no catolicismo tem São Patrício, que é o patrono da Irlanda, né? Ele era um escocês que, quando ele nasceu, quando ele era adolescente, ele foi roubado por uns piratas, sequestrado por uns piratas, levado para a Irlanda, feito de escravo lá. E aí depois ele consegue se libertar, ele volta para a Escócia, se torna cristão. E aí depois que ele se torna cristão, ele volta para a Irlanda, onde ele era escravo, e começa a pregar para as pessoas lá o evangelho, né? Só que ele é o primeiro cristão a ter a consciência de que os animais também faziam parte da criação da divindade, né? Então, São Patrício, né? É muito legal que quando ele é representado é cheio de animais em volta. Ele falava que os animais faziam parte da natureza de Cristo. E a gente vê que os cristãos que estão mais relacionados ao movimento de São Patrício, eles têm um cuidado muito maior, assim, com os animais, né? E São Patrício realmente pregava para os animais, né? Então, as pessoas normalmente lembram de São Francisco, né? Ou Santo Antônio, que tem uma relação com os animais, mas o primeiro cristão a ter essa relação com os animais foi São Patrício. E os Vedas, de uma forma geral, sempre vão falar sobre isso, sempre vão falar que a gente pode cantar os nomes de Deus, pregar a mensagem espiritual perto dos animais e beneficiar eles dessa forma, né? Então esse é o nosso maior dharma com os animais, né? Protegê-los, com certeza, mas mais do que isso, ajudá-los a viver numa atmosfera espiritual. Então é isso, pessoal. Perguntas? Comentários? 6 perguntas no momento. Rapaz, tem um monte de pergunta aqui. Então vamos lá. Andréia, Vira animal é porque já aprendeu tudo? Depois então o animal ainda tem que aprender? A ideia, assim, de que quando... o animal, assim, o que o animal ele tá aprendendo, o que aquela alminha que tá no corpo de animal, ela tá aprendendo especificamente, é valorizar o livre-arbítrio, né? Igual uma criança que, por exemplo, você dá um presente para ela e aí ela pega aquele brinquedo que você deu para ela para começar a bater no irmão, você vai falar, cara, devolve esse presente aqui, porque você não tá sabendo usar ele direito, não. Então, quando a criança se acalmar e ela vai ficar com saudade do brinquedo, né? Quando você der o brinquedo de novo para ela, ela vai aprender a usar aquilo bem. Então, às vezes é isso, né? A gente tem essa ideia assim de que, poxa, se nós já somos humanos, por que a gente vai nascer de novo como animal
né, eu já deveria ter aprendido tudo que eu tinha para aprender como animal, para agora eu já evoluir sou um humano, nasci numa forma de humano. Só que tem muitos humanos que não sabem valorizar a forma de vida humana. Então eles perdem temporariamente essa forma para depois aprenderem a serem humanos de verdade, né? Então os Vedas falam que sim, que é possível regredir nesse sentido, um humano voltar a ser animal para aprender uma coisa que de verdade ele ainda não aprendeu, né? Às vezes na escola a gente vê que uma criança ela vai da terceira para a quarta série. Só que quando chega lá na quarta série, a professora vai falar, poxa, ele está aqui, mas ele não tem maturidade para estar nessa série, não. Então é melhor ele voltar uma série para trás, fazer de novo a terceira série para poder fazer depois a quarta série com maturidade, né? Então é isso. Supõe-se que todos nós que estamos em corpos humanos pesada, né? Aí a gente passa uma temporada como animal para ir limpando o nosso karma também. Porque é isso, o karma, o animal, ele não gera karma e ele paga karma, né? Então é uma forma da gente estabilizar o nosso saldo kármico. Agora imagina, você é um animal que está lá pagando seu karma e você cruza o caminho de um espiritualista, né? E esse espiritualista vai lá e te ajuda, né? Então, essa misericórdia que um animal recebe de um espiritualista ajuda ele a progredir muito. Porque ele vai estar não só limpando o karma dele para voltar como humano, como quando ele voltar como humano, ele vai voltar muito mais avançado do que ele voltaria. Ele não vai voltar só um animal, ou só um humano. Ele vai voltar um humano cheio de impressões na mente dele, cheio de ímpetos inconscientes para buscar a espiritualidade. Forma de vida humana, como voltar para essa forma muito mais preparado para praticar o caminho da espiritualidade, né? Aí tem uma pergunta aqui da Maria. Renascer como animal seria como cair de categoria? Seria como queimar o karma de vidas anteriores? É justamente isso, né? É esse ponto. Krishna vai falar no capítulo 6 da Bhagavad Gita que alguém que avança no caminho da vida espiritual, ele nunca perde esse avanço. Né? Então, um espiritualista de verdade, ele está livre de nascer de novo como animal. Né? Krishna também fala isso no capítulo 2 da Bhagavad Gita, que qualquer avanço no caminho do Dharma protege a pessoa do maior dos perigos. E o que ele está chamando de maior dos perigos? Nascer numa forma de vida que não tem livre-arbítrio. Então, todo humano que não segue o caminho do Dharma pode voltar como animal, pode voltar como vegetal, né? Mas todo humano que segue o caminho do Dharma, mesmo que tenha falhas, mesmo que tenha defeitos, se ele segue com sinceridade, aí ele não volta como animal. Então, qual é a definição de um verdadeiro humano nos Vedas? O verdadeiro humano é aquele que segue o caminho do Dharma, né? O Vedanta Sutra até fala isso, a Tato Brahma de Gyasa, né? Agora que você nasceu como humano, agora é a hora de se indagar, de se fazer questionamentos espirituais. Então, enquanto a pessoa ela não faz questionamentos espirituais, enquanto ela não tenta descobrir o sentido da vida, ela está usando um corpo humano, mas ela não se tornou humana ainda. Então, nem é como cair de categoria. Porque enquanto nós temos um corpo humano, mas não refletimos sobre o sentido da vida, a gente ainda não virou humano de verdade, né? Enquanto a gente não começa o caminho do Dharma, a gente não virou humano de verdade. Quando a gente começa esse caminho de verdade, aí a gente está protegido de voltar a essas formas. Outro da Maria. Um comentário. Desde criança, prefiro conviver com os animais do que com determinados seres humanos. Os animais são generosos, amigos, leais e sensíveis. Nem todo ser humano é assim. Verdade. Nem todo ser humano é assim, porque nem todo ser humano é um ser humano de verdade. Se ele fosse um ser humano, aí com certeza ele ia ser melhor do que os animais, né? Porque ele tem... Eclesiastes é a parte mais forte. Acho que é Eclesiastes 3,16 ou 3,19 fala que qualquer dano que você causa a um animal é a mesma coisa que ter causado um dano a um ser humano e que a alma do animal tem o mesmo destino, né? O fôlego, na verdade, não a alma, mas o fôlego do animal tem o mesmo destino do fôlego humano. E quem diz que quando o animal morre, o fôlego dele vai para a terra e que quando um homem morre, o fôlego dele vai para o céu, ou seja, que tem, né, que o animal ele deixa de existir, ele é só matéria e que o homem é mais do que isso, que quem faz a separação, Eclesiastes vai dizer que está totalmente errado. Então, a gente vê passagens mais filosóficas da Bíblia, mas em grande parte a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele tem um tipo de legalismo religioso, né? Mais
preocupado do que dar uma filosofia espiritual, ou mais preocupado do que ensinar como ter um relacionamento direto com Deus, a Bíblia está, principalmente o Antigo Testamento, né? Notadamente o Antigo Testamento, está mais interessado em dar um sistema de ética para um povo que ainda estava vivendo no deserto e tudo mais, né? Que não era um povo menos civilizado, né? Comparado com outras culturas. Então a gente vê os Vedas, por exemplo, os Vedas eles também têm a parte Karmakanda, que está falando mais sobre ética, sobre não faça isso para não ter esse problema. Então na parte Karmakanda dos Vedas também fala sobre como comer animal da forma certa. Os Vedas também vão permitir comer o animal em certas condições, mas quando os Vedas vão falar sobre filosofia, eles falam, esquece isso. Se você quer filosofia, se você quer espiritualidade de verdade, esquece comer carne, esquece isso, e você tem que ter essa postura de ver que Deus está presente em tudo, né? Então a gente também percebe diferentes graus de intensidade do conhecimento espiritual na Bíblia. A gente percebe uma hierarquia de conhecimento na Bíblia. Mas de uma forma geral, a Bíblia ela nunca é muito explícita em relação ao consumo de carne ou não como algo realmente espiritual, né? A gente não vê isso tão claro. Então, sim, realmente a Bíblia ela fala às vezes, mas ela é meio omissa nesse sentido. Isso não é um problema, porque a Bíblia ela tem esse papel de preparar a humanidade para aceitar a existência de um Deus, para preparar a existência de você amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas, como o Prabhupada, por exemplo, explicou, a Bíblia ela não é completa no conhecimento espiritual. Essa é a visão assim, dos Vedas, de Prabhupada, né? De que é muito útil esse conhecimento, mas que assim, existem lacunas, né, nele. Mas, de uma forma geral, muita gente que aprendeu o conhecimento espiritual através dos Vedas veio para os Vedas no Ocidente porque já tinha uma base cristã, já tinha uma base judaica, né? Então a Bíblia indiretamente ajudou muito da conscientização a respeito do valor dos animais, a partir do valor, né, do respeito do vegetarianismo, indiretamente ajudou muito. Então é isso. Tem um monte ainda aqui. Dani Azevedo. Oi, Dani. Me disseram que é um mau karma sobre matar insetos, mesmo que eles estejam incomodando. Poderia falar sobre isso? Olha, essa é uma pergunta interessante. A gente pode matar algum animal? Os Vedas falam que quando um animal ele é morto pelo seu predador, que isso não é um problema. Porque quando um animal ele é morto pelo seu predador, grande parte do karma dele é purgado, né? A natureza funciona assim. Então, quando o leão vai lá e mata um cervo, mata um veado na floresta, quando um tigre vai lá e mata uma corça, mata um coelho, assim, não tem mal nenhum, não existe malícia, não existe violência de verdade nisso, porque a natureza ela está operando para ajudar a purificar o karma daqueles animais, né? Então, os Vedas vão falar que nós, humanos, somos os predadores de todos os animais venenosos e de todos os animais que transmitem doenças, né? Então, se existem insetos que transmitem doenças, se existem insetos que são venenosos e a gente mata eles, a gente está purificando eles do karma, né? Existe até uma prática comum entre os devotos de matar uma aranha venenosa, por exemplo, cantando Hare Krishna para o santo nome proteger ela, purificar ela. Os Vedas falam que tudo ok nisso, né? O que a gente não pode fazer é invadir o habitat deles e sair matando eles, né? Mas quando eles estão no nosso habitat, a gente pode fazer isso. Aí existe aquela retórica, né? De que não, a gente que está no habitat deles, aqui era para eles estarem. Mas não é isso. Os Vedas falam que esse mundo foi feito para todas as espécies aprenderem, todas as espécies progredirem, e a espécie que realmente pode completar o caminho da transcendência são as almas que estão em corpos humanos, né? Então a gente não tem problema a gente construir uma casa pra gente, viver com conforto. Se tiver algum animal venenoso, algum animal que possa transmitir doença, a gente matá-los, mas não abusar isso, né? Não usar isso para poder ser excessivamente violento. Então, se tem algum inseto que não está causando nenhum perigo, nenhum risco para a nossa vida,
Aí a gente não pode matar ele, mesmo que ele esteja incomodando a gente, né? Então tem esse discernimento. Então vamos lá. Patrícia. Oi, Patrícia. Os animais também são envolvidos pelos gunas? Se sim, por isso vemos humores diferentes neles? Totalmente. Existem animais na paixão, na ignorância e na bondade, né? Por exemplo, tigre, né, leão, são animais na paixão. A vaca é um animal na bondade, né? A gente vai ver que pombos, né, assim, insetos, de uma forma geral, são animais na ignorância. Então existe sim. Tem animais que são mais influenciados por algum guna, por algum modo específico, né? Quando Krishna, por exemplo, fala que um transcendentalista ele não vê diferença entre um vaca, um elefante e um cachorro, é porque o cachorro está predominantemente sobre o modo da ignorância, a vaca está sobre a predominância do modo da bondade e o elefante está sobre a predominância do modo da paixão. Então o que Krishna está falando tem esses animais sob diferentes modos, mas um transcendentalista de verdade vê que ali só existe alma, né? A alma está além dos modos, né? Então, sim, existem animais sobre a influência de diferentes modos, e é interessante que todos eles podem ser purificados, né? Por exemplo, o cachorro, ele é copógrafo, né? Ele se alimenta de fezes, se alimenta de cadáver, então por isso o cachorro ele é considerado um animal sob a influência do modo da ignorância. Mas a gente vai ver muitas histórias de cachorros sendo purificados, né? Nas escrituras védicas. Por exemplo, os irmãos, os Pandavas, quando eles estavam quando eles estavam vivendo na floresta, depois que eles estão idosos, que eles renunciam ao reino, um cachorrinho se aproxima deles. E aí os irmãos, eles acham melhor que esse cachorro não fique com eles, justamente porque o cachorro é um animal no modo da ignorância. Mas Yudhishthira, que era o mais sábio dos Pandavas, fala, não, deixa ele aqui com a gente. E o cachorrinho fica peregrinando com eles e tudo mais. E no final, quando eles morrem, quando eles ficam idosos mesmo e morrem, esse cachorro, na verdade, ele era o próprio Dharma personificado na forma de um cachorro que estava testando eles. Então, o Dharma mostra que eles, né, que o Yudhishthira era muito sábio, porque ele acolheu até um cachorro e assim, um cachorro ele pode se tornar puro, pode se tornar, a gente sabe, né, aqui no Ocidente que a gente tem a cultura muito forte de viver próximo dos cachorros, como o cachorro, mesmo sendo um animal no modo da ignorância, ele pode se tornar nosso amigo, pode ficar extremamente leal, né, pode fazer parte da nossa vida, se tornar um super companheiro só da gente ser amigo dele. O que dizer se a gente espiritualizar ele, né? O que dizer se além de oferecer nossa amizade, nosso carinho, nosso afeto, a gente oferecer nossa amizade espiritual. Né? Até Chaitanya, que foi a última encarnação de Krishna, teve o próprio cachorro dele de estimação. Um dos grandes amigos de Chaitanya, que era Shivananda, teve seu próprio cachorro também de estimação. E é dito que todos esses cachorros voltaram direto para o mundo espiritual. Então vamos ver para a próxima aqui. Da Andréia. Dizem que os animais já nascem prontos e perfeitos. Sou católica e por isso estou dizendo. Então, os Vedas vão falar que os animais, eles realmente eles vêm para cumprir esse processo de aprendizado, né? Os animais eles têm algo para aprender, que é aprender a valorizar o livre-arbítrio. Só que os animais eles têm a vantagem que os humanos não têm, que os animais eles não cometem maldades, né? Eles não têm malícia, justamente porque não têm livre-arbítrio, né? Então isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque eles também não podem seguir o Dharma, né? Então essa é a visão dos Vedas. Os animais eles também estão no processo de evolução, a existência deles não é acabada, porque os Vedas vão falar que, na verdade, o animal ele tem uma alma, né? Então, quem está evoluindo é a alma que está em corpo animal, a alma que está em corpo vegetal, a alma que está em corpo humano. A Dani, de novo. Poderia dizer sobre como posso responder quando alguém questiona sobre a diferença entre vida animal e a vida dos vegetais? Prabhupada explicava isso da seguinte forma, né? Prabhupada falava de uma lâmpada. Você pode cobrir essa lâmpada com diferentes tipos de papel celofane. Pode botar um papel celofane rosa, um papel celofane azul, um papel celofane verde. A luz que sai daquela lâmpada é igual, né? Só que ela vai mudar de cor por causa do papel celofane que você botou. Então, a consciência que habita em todos nós é exatamente igual, a alma é igual. Só que a forma que essa consciência vai se expressar vai depender do corpo.
O corpo é como se fosse papel celofane que recobriu a lâmpada, né? Então, assim, um cérebro sofisticado como o nosso, humano, vai permitir que a gente tenha uma vazão a uma consciência altamente refinada. O sistema nervoso inferior dos animais não vai permitir que eles expressem tanta consciência, mas que eles já expressem mais consciência, né? Agora, as plantas que nem têm um sistema nervoso vão dar vazão muito menos à consciência que existe dentro delas do que os animais. Mas ainda assim, as plantas elas também são almas da mesma forma que a gente e podem ser usadas também no processo de Dharma, né? Quando a gente, por exemplo, faz uma preparação, alimento, né, vegetariano e oferece para Deus, a gente está purificando os vegetais que foram usados naquele alimento. Então é isso. As almas que elas estão em corpos vegetais nesse momento, elas têm muito mais karma negativo do que as almas que estão em corpos animais. Por isso elas vão ter corpos que vão dar menos possibilidade de demonstrar consciência, né? Então é isso. As almas em corpos animais têm menos karma do que as almas em corpos vegetais. Posso falar? Eu acho que ela está fazendo essa pergunta com relação às pessoas que devem questionar. Mas qual é a dor que você dá para um animal, você também dá para uma planta, já que são almas que estão ali também. Então, A Damodara, ela falou uma coisa que é interessante, que eu acho que eu não entendi a pergunta, ela deu um detalhe. Ela falou assim, então por que eu posso matar um animal, que eu posso matar um vegetal e não posso matar um animal? Por dois motivos. Primeiro é esse mesmo, né? O animal ele vai sofrer muito mais do que o vegetal. O vegetal ele não tem assim, um sistema nervoso para poder experimentar a dor da mesma forma, né? Então, existe muita diferença, né, entre você matar um animal e matar um vegetal, né? Existe uma diferença grande na quantidade de dor que você vai infligir. E segundo, o vegetal, você pode oferecer ele para Deus. Krishna fala no capítulo 9 da Bhagavad Gita que ele aceita oferendas de vegetais. Então, quando a gente oferece uma oferenda de vegetais, você está purificando a alma que está ali, né? E quando você... E ele fala que ele não aceita animais. Então não dá para oferecer sua alimentação animal para Krishna, né? Essa é uma explicação teológica, não é uma explicação científica, mas essa é a explicação teológica que os Vedas dão, né? Assim, os Vedas vão falar a respeito disso. De que o próprio Deus, ele espiritualiza, ele aceita a oferenda de vegetais, ele aceita que a gente tenha uma alimentação vegetariana, justamente por causa disso, porque essa alimentação, ela envolve menos dor, ela é uma alimentação naturalmente mais bondosa. A gente sempre vai causar prejuízo para algum ser vivo, né? Quando a gente está respirando, a gente está matando diferentes tipos de seres vivos, mas isso é algo inevitável, né? Então, os Vedas, eles falam que nós temos que praticar atirhinsa, né? Atirhinsa é violência só quando necessário. Então, existe uma violênciazinha ao matar o vegetal, sim, mas ela é necessária, porque a gente não tem como sobreviver sem se alimentar. A gente vai ter que matar algum ser vivo para poder se alimentar. Então, faça isso com os vegetais, que vão sofrer menos, né? É muito diferente o abate de um animal, não dá para comparar, né? Você colher um alface com você matar um boi, né? Matar um boi significa que você tem que atirar nele com uma pistola de ar, suspender ele pela pata traseira, degolar ele em 3 posições diferentes, deixar ele sangrar vivo para carne, né? Assim, vai falar que é a mesma coisa? Se alguém fala isso, essa pessoa ou ela não tem menor discernimento ou ela está agindo de má fé, porque é assim, argumento estúpido, assim, né? Não tem como considerar esse argumento com boa vontade, né? A Verônica perguntou, poderíamos então encarnar como um mineral, moléculas de água, ou eu sou muito doida? Então, Verônica, não é doida não, é isso aí mesmo. Os Vedas vão falar que sim, que a gente pode vir como mineral também, a gente pode, assim, uma alma que está com karma muito pesado, ela pode vir como mineral. O mineral é menos avançado, menos evoluído até do que o vegetal, né? Então, sim, existe uma vida muito primitiva ali no mineral, né? E a gente vai ver alguns cientistas como Tononi, cientistas contemporâneos, né? Que apoiam a ideia do panpsiquismo, a ideia de que existe consciência, sim, nos vegetais e que é até possível aplicar o YIT, que é uma métrica para poder verificar o nível de consciência
em todos os sistemas que existem, e aí eles vão falar que sim, que existe uma consciência muito primitivazinha, mas existe sim uma consciência nos minerais, né? Então os Vedas falam isso, dá para encarnar como mineral, mas é bom a gente não voltar como mineral não, né? Mineral é brabo. Mas é muito interessante como toda forma de vida que existe nesse mundo, ela é o reflexo de uma forma de Krishna, né? Então Krishna ele também tem formas minerais, né? Tem Govardhana, que é a encarnação de Krishna como uma montanha sagrada, né? Então os minerais desse mundo são o reflexo dessa forma divina de Krishna como a montanha sagrada. Então, aí a Dani Azevedo falou, adorei a resposta, obrigada. Má fé ou é estúpida mesmo a cooperação? Em relação, acho, o animal e o vegetal. Né? Uhum. E a Verônica disse que todos deveriam acessar esse conhecimento amoroso e transcendente. Todos que fizeram perguntas agradeceram as respostas. E a Maria falou que ela pede licença aos vegetais quando ela tira eles da horta e agradece. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa noção de que eles são sagrados, né? A gente tem que pedir mesmo licença. Essa ideia de se comunicar com os animais, com os vegetais, com os animais, isso ajuda muito a refinar a nossa condição de vida como humano, né? Não objetificar animais e vegetais só porque tem consciência inferior, vai ajudar a gente a não objetificar outros humanos e não objetificar a gente mesmo, né? Perceber o sagrado nas coisas. Isso é Vibhuti Yoga, né? Krishna ensina isso no capítulo 10, uma das técnicas de meditação mais poderosa. Perceber a presença de Krishna em tudo nesse mundo, né? Então é muito legal proteger os animais, esse movimento de proteção aos animais que está crescendo, mas a gente pode dar um upgrade neles e, além de proteger os animais, criar um ambiente espiritual para esses animais viverem protegidos, né? Por que, por exemplo, as pessoas querem criar santuários veganos, santuários para os vegetais? Porque as pessoas, elas mesmas gostam, né? Gostariam de morar num local pacífico, calmo, zen, protegido. Mas se a gente entende que a gente não quer só um local pacífico, mas a gente quer um local espiritual para a gente viver, a gente deveria querer a mesma coisa para os animais, né? Então, criar um ambiente espiritual para esses animais, e não só animais, como a gente falou agora no final, vegetais, minerais, viverem num local protegido, mas com consciência espiritual também, né? Então essa é mais uma missão aí que a gente tem pela frente, fazer esse tipo de ambiente, propagar esse tipo de ambiente ao redor do mundo. Então é isso, pessoal, foi muito legal mais uma vez. Então amanhã a gente está de volta com mais uma Noite do Dharma. Muito obrigado, pessoal, tenham uma boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna.